Vocês podem ficar de pé ainda rapidinho para a gente orar, para já iniciar, aproveitar. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia aqui, Pai, pelo prazer que é estar na tua casa, poder te louvar, poder estar com os nossos irmãos, estar num lugar onde nós podemos realmente aprender um pouco mais, Pai, que os nossos corações se mantenham sempre ensináveis, que seja um coração fértil. A tua palavra, Pai, aquilo que tu queres nos ensinar e nos tratar. Esteja nos abençoando, abençoando essa ministração, o restante desse dia, Pai, e nos usa para fazer a Tua vontade, para cumprir a Tua história nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Isaac. Vem. Podem sentar agora, oficialmente. E hoje nós iremos continuar as nossas ministrações. Desculpa. Liberar as crianças. As crianças, pequenas, grandes, já podem subir, ir com as professoras ali atrás, subir para as salinhas. Até daqui a pouco. Amém. Então, nós estamos hoje na terceira aula sobre cosmovisão, aqui dentro do curso teológico Bereanos, aqui na D Primeiro Amor, tá? Então hoje a gente vai dar prosseguimento, a gente vai ter na verdade 5 aulas, hoje é a terceira, então acho que já deu para vocês sentirem que é muito conteúdo, que é muita coisa só para 5 aulas, né? Mas a gente vai tentando passar assim, o geralzão, espero que vocês realmente consigam acompanhar, tem a apostila depois, onde vocês podem ler. E tem muitos materiais, mais para frente a gente vai estar fazendo indicação também de livros, de outros materiais, onde vocês podem encontrar mais sobre o tema de cosmovisão, que é um tema tão interessante e tão importante para a igreja. Mas eu queria também dizer, para os alunos matriculados não esquecerem que vocês têm algumas tarefas, tá? Porque vocês precisam receber nota para se formar depois. Então, na primeira aula, a gente entregou essa folhinha, que tem um exercício, tá bom? Então, para os alunos matriculados, vocês têm que devolver essa folha. E, na próxima aula, vocês vão estar recebendo um artigo, que vocês vão ter que ler para fazer uma atividade também baseada nesse artigo, tá bom? Na apostila de vocês, acompanhem rapidinho comigo. Hoje a gente vai dar a aula que inicia na página 29, que se chama Dualismo Sagrado Secular. Depois, a próxima aula seria na página 34, Fundamentos da Cultura. Essa aula a gente teve que suprimir, tá? Não vai dar tempo da gente trabalhar com esse tema. Mas o que vocês vão fazer? Vão ler em casa, tá? Então, Fundamentos da Cultura, que está na página 34, toda até a página, deixa eu ver aqui, até a página 40, eu acho. Isso. Até a página 40... Da página 34 à página 40, é a aula Fundamentos da Cultura, que a gente não vai conseguir ver aqui, o tempo não vai permitir. E vocês vão ver que aí tem um exercício, outro exercício, tá bom? E aí vocês vão fazer em casa, esse exercício. Esse exercício era para a gente fazer em grupo, aqui em sala de aula. Como a gente não vai conseguir, você pode fazer em casa, você pode fazer com a sua esposa, com seu marido, ou com seu filho que está fazendo o curso, ou com algum amigo seu que também está fazendo aqui o curso, vocês podem se juntar para tentarem fazer juntos, tá bom? Não precisa ser sozinho. Mas eu quero fazer sozinho? Pode fazer sozinho também, mas também pode fazer em grupo, ok? Então, vocês têm 3 atividades, presta atenção. Essa apostila de cosmovisão são 3 disciplinas. Então, são 3 atividades. O exercício que a gente entregou na primeira aula, se você não tem, não recebeu, perdeu, você pode chorar lá para o pastor Max, para ver se ele dá mais um. O artigo que vocês vão receber na aula que vem.
E esse exercício que está ali, aqui na apostila, entre a página 34 e 40, que vocês já podem fazer em casa. Entenderam? Quem não entendeu, assiste depois no YouTube, de novo a explicação. Bora lá. Então, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que a gente viu na primeira, na segunda aula, tá ok? Então, a gente iniciou o tema de cosmovisão cristã. A gente viu mais ou menos o que é a cosmovisão, é a maneira que a gente vê o mundo, que a gente interpreta o mundo. Se a gente está falando de uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, é sobre a maneira que Deus enxerga o mundo, digamos assim, a maneira que Deus nos revelou isso por meio da sua palavra. Então nós, como crentes, como cristãos, precisamos entender a maneira que Deus criou o mundo, a maneira que Deus se relaciona com o homem, qual é o propósito do homem, da vida, da criação, de tudo isso. Então a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, cosmovisão teísta, tá? São nomes diferentes para a mesma coisa. É o que a gente está buscando aqui e discutindo ao longo dessas semanas. Então, na última aula, a gente viu como é que nós contamos a história. A maneira cristã de contar a história, a maneira verdadeira de contar a história. Então, nós vimos que a história, na verdade, é a história de Deus. A história é a história de Deus. Se teve algo que trouxe um impacto, desde o início, para os homens, para a criação, impacta a igreja até hoje, é o humanismo. O humanismo a gente tenta datar como ter surgido, deu início ao modernismo, ou veio com o renascimento. Na verdade, o humanismo, ele existe desde o Éden. O humanismo, ele começou ali com a serpente tentando convencer Eva. Porque se você vê aquele discurso da serpente com Eva, já era ali uma raiz do humanismo. E a gente vai ver um pouquinho isso hoje. Então a gente é acostumado a ver a história como se fosse a história do homem. Como se o homem fosse o centro de todas as coisas, a medida para todas as coisas. E não é assim. Deus é o centro da história. É Ele que dá os valores absolutos. É Ele que determina o certo e errado. É Ele que determina o que é verdade. E a maneira como Deus se revelou a nós foi por meio da palavra, da Bíblia. Essa foi a maneira que Deus escolheu para se revelar aos seus filhos. Então, quando nós falamos da história, a gente viu que existem esses 4 momentos. E alguns autores, vocês vão ver que eles colocam só esses 3 momentos. Primeiro, a criação, queda e redenção. Alguns outros autores já colocam a consumação. Eu acho que colocar a consumação é legal, porque a consumação é o fechamento, digamos, da vida aqui na Terra, né? Então a gente pode analisar e ver que existem esses 4 pontos para a gente entender a história. Nós vimos também, essa imagem é diferente, mas é a mesma ideia que a gente tinha naquele gráfico concêntrico. Ideias têm consequências. Então lembra que nós discutimos isso desde o primeiro dia? Ideias têm origens, ideias não surgem do nada, elas vêm de algum lugar. E ideias têm consequências. Então bora lá para o Éden. Quando a mulher começou a questionar, ali com a serpente, sobre a grandeza do homem, sobre o poderio de Deus, sobre a verdade que Deus tinha colocado ali. Quando a mulher começa a questionar todas essas ideias, de onde essas ideias vieram? Da serpente, Satanás. Então Satanás foi inculcando aquelas ideias na cabeça de Eva, que foram inculcadas também na cabeça de Adão. Então elas vieram de algum lugar, elas não surgiram do nada. E qual foi a consequência disso? Aí a gente já sabe, né? As consequências dessa pequena ideia, dessa sementinha que foi plantada ali na cabeça de Eva e de Adão, no coração deles, e a gente sabe muito bem as consequências que vieram por conta disso. Então, quando a gente pensa numa sociedade, numa comunidade, a gente tem que entender também que existem ideias que permeiam a nossa nação, que elas vieram de algum lugar, e que essas ideias têm um impacto na nossa comunidade. Então,
essas ideias, elas formam, digamos assim, um sistema de crenças, que é a cosmovisão, que são as raízes dessa árvore. É aquilo que está ali embaixo e a gente não enxerga. Olha aqui. Que está bem aqui e a gente não enxerga o que é isso. Mas elas estão lá. Porque sem as raízes a árvore não sobrevive. E aí nós temos o tronco, que nós podemos dizer que são os valores. Esses valores, então os valores que eu tenho, eles dependem da minha cosmovisão, do meu sistema de crenças. É eles que vão determinar quais são os meus valores. Depois, esses valores que vão determinar o nosso comportamento. Então, a maneira que a gente realmente pensa, que a gente age, ele é determinado pelos nossos valores e pela nossa cosmovisão, pelo nosso sistema de crenças. Tá bom? Aqui ficou meio atravancado, tá? Mas os frutos seriam essas consequências. Então, podem ser frutos de vida ou frutos podres. Isso é uma revisão, tá, gente? Da aula passada. Como as ideias se propagam? Nós vimos isso também. As ideias, elas podem se propagar de 3 maneiras. Horizontalmente, evangelismo, então é de forma realmente geográfica. Eu saí da cidade que eu moro para evangelizar no interior do Ceará. Eu saí do meu país para ir evangelizar num país da África, num país do Oriente. Então, esse evangelismo geográfico, tá? O segundo, vou inverter a ordem, verticalmente, é o que a gente viu dessas ideias, como elas penetram na cultura. Esse é um tipo também de evangelismo, digamos assim. Porque nós estamos transformando uma cultura, estamos transformando uma visão de sociedade. Então, esse tipo de ideia que se propaga verticalmente, que penetra a cultura verticalmente, ele não deixa de ser um tipo de evangelismo também. Nós estamos mudando uma cultura para uma cultura do reino. E a terceira que nós vimos, que acaba sendo a mais importante, sim, porque é a mais impactante, a mais transformadora, a mais eficaz, que é aquela que se propaga pelo tempo, ou seja, multigeracionalmente. É aquela que é passada de pai para filho, que era o principal método utilizado no Antigo Testamento, se você for ver, né? Abraão, Isaac, Jacó. Por que a Bíblia faz questão de colocar toda a genealogia? Você vê Mateus, quando ele vem apresentar Cristo, ele vai buscar toda a genealogia de José, não é? Toda a genealogia de José, até chegar em Cristo. Então, isso é um ponto fundamental no Antigo Testamento. Até hoje os judeus guardam isso muito bem. Você passar a palavra de Deus, as determinações de Deus, os mandamentos, devem ser passados de pai para filho. Essa foi uma responsabilidade dada aos pais, tá? Aos pais e às mães. E aí, olha só essa frasezinha que nós temos aqui. As batalhas de hoje... Opa, se travam, eu escrevi errado, tá? Se travam no campo das ideias. O que acontece? Em alguns momentos, claro que sempre existiu esse embate das ideias. Mas antes nós vimos que as guerras, as batalhas eram muito mais com as armas nas mãos, os tanques, né? Tiros e canhões e bombas. Hoje essas batalhas se travam muito mais no campo das ideias. Sem dúvida. As batalhas de hoje, elas são travadas dentro das universidades. Elas são travadas dentro das escolas. E principalmente são travadas dentro de casa. Então a gente precisa entender essa mudança, entender o mundo que nós vivemos hoje, para termos as armas certas. Para conseguirmos lutar com as armas certas. Então essas batalhas, elas acontecem no campo das ideias. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos entender, precisamos estudar.
E aí nós discutimos brevemente, hoje a gente vai continuar esse debate, sobre o papel da igreja. Então nós vimos que a igreja, ela pode ser igual à sociedade, conformada com a sociedade, ela pode ser aquela igreja que se isola da sociedade, ou pode ser a igreja na maneira que Cristo pensou a igreja, que fosse uma igreja que impactasse a sociedade, que trouxesse a cultura do reino. Jesus disse, eu vim para trazer o reino de Deus. Então essa é a nossa tarefa como igreja, trazer, apresentar o reino de Deus para as pessoas. Então nós não podemos ser uma igreja fechada dentro do templo, fechada para si. A gente não pode ser uma igreja só de domingo, digamos, né? Que vem para cá, ok? A gente estuda, aprende, louva junto, ceia, ora junto, mas chega amanhã e nem parece que a gente é mais igreja. Então esse vai ser o grande debate de hoje. Como ser realmente essa eclésia. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Vamos começar do começo. Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, vamos ler primeiro, isso, obrigada, o versículo 26 ao 28. Essa passagem de Gênesis 1, 26 ao 28 é muito, muito, muito famosa e é conhecida como mandato cultural. Então vamos ler, eu vou acompanhar com vocês aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mais um, próximo. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, segura aí. A gente já pode tirar um monte de coisa dessas passagens, né? Um monte de informação. O 26, 27 e 28, tá? Essa passagem é conhecida como mandato cultural, mas bora segurar rapidinho. Bora voltar aqui para os meus slides. Porque a gente agora vai para Gênesis 2. Só que aí eu vou pedir que vocês acompanhem aqui nos meus slides, porque eu suprimi alguns versículos. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém. Então, olha só. Esse daqui é o início de tudo. Pergunta: isso é antes ou depois da queda?
antes, tá? A queda é Gênesis 3. Então, Gênesis 1 e 2 aqui a gente está vendo o mundo antes da queda. Então, a criação toda, os animais, né, a vegetação, as águas, isso tudo foi criado, tá? Tá aí em Gênesis 1 e 2, antes da queda. Quando acontece a queda, o mundo já está criado, encerrou a criação, tá? São pontos importantes. Então, o homem, olhem aí, quando o homem foi criado, Deus deu para ele uma missão, certo? Certo? Certo. Agora, olha só, uma questão assim de explicação rapidinha. Gênesis 1 e 2 praticamente falam a mesma coisa. Então, o homem foi criado em Gênesis 1 ou 2? Hã? Os dois, tá? O que acontece? É um método de Deus, um método didático. Deus é muito didático. Então, como é que Deus faz? Gênesis 1, Deus conta como foi a criação. Gênesis 2, Deus dá mais detalhes de como foi a criação. Então, tem na Bíblia muitas coisas que são repetitivas. Isso é uma questão didática. Então, às vezes, Deus vai lá, por exemplo, eu chego e digo assim, olha, o ar-condicionado gela. Então, imagina, eu para o Isaac, por exemplo, meu filho, ele ainda não tem capacidade de entender muita coisa, ele é um bebezinho. Então, eu só digo assim, eu mostro a cadeira e digo, é branca. Aí ele é maiorzinho, eu digo, olha, Isaac, ela é branca, ela tem 4 pernas, tu encosta assim, dá. Quando ele for um pouco maior, eu vou dizer, olha, ela é feita de plástico, o processo de fabricação é esse. Você tem que atingir a temperatura tal, depois você tem que resfriar, depois nananana. Então, eu estou falando a mesma coisa. Só que eu estou aumentando, digamos, o grau de dificuldade. Eu estou tornando a informação mais complexa, porque ele é um bebê. Então, enquanto ele vai crescendo, eu posso falar a mesma coisa com mais informações, com mais riqueza de detalhes. Então, esse é o método que Deus utiliza na Bíblia também. Gênesis 1 e 2 é um exemplo disso. Então, tem muita coisa que fala em um livro da Bíblia e depois você vai ver que se repete em outro livro. É a mesma informação. Quando você pega uma Bíblia em ordem cronológica, você consegue perceber isso, né? De livros que, às vezes, passagens desse livro estão lá para o início, outras passagens estão mais para frente na história, tá? Então, voltando. Então, criação do homem e da mulher. Quando Deus cria o homem, Ele dá uma missão para o homem. Então, primeiro Deus cria o homem. Homem, sexo masculino. É primeiro ele. Toda a criação já estava pronta quando Deus cria o homem. E aí Deus dá uma função para o homem, que era dar nome aos animais. Certo? E aí Adão vai lá, começa a dar o nome dos animais, não sei o quê. E a Bíblia diz, né, que não tinha uma ajudadora para Adão. Os animais todos tinham seu parzinho e Adão não tinha o seu par. Então Deus vai lá e cria Eva. E aí Deus diz que cria o homem e a mulher, que eles são sua imagem e semelhança. Então é só o homem que é imagem e semelhança? Não. Homem e mulher são imagem e semelhança. E aí vem a ordem de frutificar e multiplicar e encher a terra. Porque faria sentido Deus falar isso só para Adão? Como é que Adão ia multiplicar e encher a terra sozinho? Precisava da Eva, obviamente. E aí vem a ordem, né, de dominar sobre os peixes, e aquele negócio todo que a gente viu aqui. E o homem tinha a função de lavrar e guardar o jardim. Então, esse começo, ele é muito importante para a gente. Porque esse mandato cultural que Deus nos dá, ele não morreu com a queda. Ele ainda vale. Ele ainda vale. Então, vamos segurar isso daí para a gente entender. Quando Deus diz que é para frutificar, que nós devemos encher a terra, Deus está falando do quê? Filhos. Filhos, sim. Também. Tá? Deus está falando de filhos, sim, né? Questão física, biológica, né? Das gerações e gerações, porque é impossível você perpetuar uma cultura sem filhos. É impossível. Não tem
outro método, ainda não inventaram clonagem humana, não tem como, tá? Mas aí Deus está falando também dessa perpetuação, dessa expansão da própria cultura do reino de Deus. Então, quando Deus cria o mundo, Deus cria um reino. Ele é o rei. E Deus nos coloca ali como mordomos da criação. Então, Deus dá ao homem e à mulher a função de governar a terra. Então, nós seríamos responsáveis pela criação. Só que quando a gente pensa em Gênesis, a nossa mente remete logo a, sei lá, floresta e animais e aquela vida primitiva. Mas quando Deus fala isso, não era isso. Começou daquele jeito. Mas se não tivesse tido a queda, aquilo ia começar e ia ter todo um crescimento e expansão daqueles seres, da humanidade. Então você ia começar com grandes construções, com grandes empreendimentos. Aí imagina você ter as estradas, você ter as cidades sendo construídas, você ter, né, os governos não seriam como são hoje, né? Mas você teria assim uma estrutura de governo, você teria uma economia, você teria produções artísticas. Era o mundo. Não ia ser aquela vida primitiva de morando em caverna ou essas coisas. Não. Só que imagina um mundo diferente do mundo de hoje, porque é um mundo perfeito. O mundo funcionando às mil maravilhas. Um mundo sem engarrafamento, sem violência, sem doença, sem morte, sem... Era isso. Era para ser isso. Agora a gente só vai saber disso no futuro. Que a gente vai ter noção do que era esse plano de Deus, né? Então o homem ele foi criado para governar a criação, o homem e a mulher. Então a função da igreja, ela está também relacionada a isso. Porque o que acontece? Às vezes a gente faz um racha um pouco errado, de Antigo Testamento aqui, Novo Testamento ali, como se as duas coisas não se conversassem e fossem duas coisas totalmente diferentes e antagônicas. A gente diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais, sei lá, mais autoritário, mais violento, o Deus do Novo Testamento é mais amoroso, é mais não sei o quê. Isso está errado. É o mesmo Deus. É a mesma Bíblia, é a mesma verdade, é o mesmo reino. Então essa divisão que a gente quer fazer, ela não existe. Então é sobre o reino de Deus. Então vamos lá. Vamos avançando nosso debate na construção das ideias. Então quando a gente fala igreja, a palavra que Jesus utiliza no grego para falar em igreja, essa daqui, eclésia. Então a eclésia, ela dava um sentido de uma grande reunião, como uma assembleia, em que as pessoas iam para debater, elas iam lá para definir os rumos daquela comunidade, para resolver questões práticas. Essa ideia de igreja, como a gente tem hoje, de culto, de liturgia de culto que nós temos hoje, ela surgiu posteriormente. Isso é importante e é um pouco difícil da gente entender. O que acontece? A gente precisa entender os contextos e entrar um pouquinho na história da igreja. Quando Jesus volta para os céus e os discípulos assumem, né? Qual era o contexto do mundo naquele momento? O mundo antigo, né, ali, a região da Palestina, ela estava sendo dominada pelo Império Romano. O Império Romano, ele carregava uma cultura, que era a cultura helênica. O cristianismo, ele surge dentro do Império Romano. No início, ele é perseguido. Há uma tentativa de exterminar o cristianismo. Essa tentativa não tem sucesso. Aí o cristianismo é aceito e depois o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, muita coisa da religião grega, da cultura grega, entra no cristianismo. Coisas que não são bíblicas, coisas que Jesus nunca falou, coisas que os discípulos não falaram, mas entraram na igreja ao longo do Império Romano.
e continuaram entrando ao longo da Idade Média. Então, bora rapidinho, vocês já sabem que eu gosto de história, bora fazer um apanhado histórico. Então, acompanha comigo, né? Eu tenho nascimento de Cristo durante o Império Romano. Antes do Império Romano, eu tenho o Império Grego. Então, bora mais para trás, tá? Fazer uma revisão muito sucinta, muito rápida, tá? Eu tenho lá Antigo Testamento, a criação, aí eu tenho Noé, eu tenho a Torre de Babel, aí eu inicio a era dos patriarcas, tenho Abraão, aí Abraão, Deus diz que vai dar Canaã para Abraão, aí vai Abraão, Isaac e tal, Canaã. Depois tenho Jacó, José, aí eu tenho a saída de Canaã e o povo vai para o Egito, lembra? No Egito se torna escravo, com Moisés sai do Egito e volta para Canaã, fica em Canaã, período dos juízes, período dos reis, tá? E vai, eu tenho o reino de Israel. Depois de Salomão, o reino de Israel quebra. Agora eles são dois. Israel e Judá. O que acontece com Israel? Acaba, é o reino do norte, é exterminado pelos assírios. Reino do sul, Judá, invasão da Babilônia, né? Aí tem a história de Daniel, lá esse negócio todo. Vão para a Babilônia, 70 anos na Babilônia. Depois retornam para Canaã, para Israel, para Jerusalém. Tem a reconstrução do templo. E aí a gente vai ter reconstrução dos muros, não sei o quê, e pá, parou. A nossa Bíblia para aí. O que acontece depois desse momento? Que aí a nossa Bíblia não fala, os livros apócrifos contam. Inicia o império de Alexandre o Grande. Então começa o domínio grego. Esse domínio grego vai de Alexandre, tem seus sucessores, babá. Depois, o Império Romano. Quando chega o Império Romano, aí começa o domínio de Roma. Jesus nasce durante esse momento, período, né, do domínio romano. Aí vem a igreja perseguida, Império Romano. Igreja se torna religião oficial, Império Romano. Queda do Império Romano. Queda do Império Romano, eu tenho um novo momento na história, Idade Média. Tá? E durante a Idade Média a igreja vai se desenvolvendo, a igreja vai crescendo. A gente tem uma noção errada sobre a Idade Média, como se a Idade Média fosse um período das trevas, em que parece que o mundo parou, viveu na escuridão, nada foi feito, nada foi criado, nada foi produzido. Isso é uma mentira. Tá? Isso é uma mentira. Não foi isso a Idade Média. Te contaram errado. E aí a gente tem a Idade Média. Fim da Idade Média, aí a gente tem, no sul da Europa, na Itália principalmente, o florescimento da Renascença. Então, o que era a Renascença? É o conhecido como Renascimento grego, né? Então, eles trazem de volta a igreja daquele momento. Pensa que a igreja era, vamos considerar que era uma só. A Igreja Católica Apostólica Romana. Não existia evangélico, não existia protestante. Renascimento. E aí a igreja começou uma produção artística muito forte, voltada para aquele ideal de beleza grego, para a filosofia e para a cultura grega, distante dos princípios bíblicos. Mas praticamente ao mesmo tempo nós temos no norte da Europa, um pouquinho depois, um outro movimento, que é o movimento da Reforma Protestante. Então tenta separar na sua mentezinha, não tenho mapa aqui. No sul da Europa, eu tenho forte florescimento do Renascimento e da Contra-Reforma, que vai ser muito intenso na Itália, Espanha, né, na União Ibérica, Portugal, Grécia, e eu tenho no norte da Europa, Reforma Protestante surgindo, tá? Na Alemanha, Inglaterra, Noruega, Holanda, Bélgica, descendo para a Suíça, né? Então ela vai, digamos, crescer e ganhar espaço mais nessa região toda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender um pouco da história, para entender como algumas coisas vão aparecer na igreja. Então, bora lá. Voltando para a eclésia. Depois a gente volta para a Reforma Protestante, que a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre isso. Então, a igreja, na mente de Cristo e dos discípulos, é uma igreja que precisava ser engajada, que precisava
em estar na sociedade, entrar na sociedade, mudar a sociedade e trazer a cultura do reino. A ideia de uma igreja isolada, ela surge depois. Mas nesse momento da igreja primitiva, essa era a ideia. A igreja como embaixadora do reino. Então a igreja é aquela que carrega a verdade, é aquela que tem as respostas. É aquela que conhece a palavra e por isso ela responde às grandes questões. Porque ela conhece essa verdade. E ela carrega uma cultura, que é a cultura do reino. E essa cultura é enraizada no caráter de Deus. E como é o caráter de Deus? O caráter de Deus, bora botar aqui 4 pontos, eu botei 3. Mas para ficar mais claro a gente fala em 4. Vamos lá. Verdade, beleza, bondade, justiça. A justiça e a bondade dá para aparecer junto, é como está na apostila de vocês. Mas bora separar aqui para entender melhor. Deus é Deus, tá? Ele é tudo. Deus tem um caráter. Pela Bíblia a gente conhece o caráter de Deus e quem é Deus. A cultura do reino de Deus é uma cultura baseada nesse caráter. Então Deus em si é a verdade. Deus é a beleza. Deus é amor. Deus é a justiça. Então jamais a nossa cultura, se é uma cultura cristã realmente, baseada no reino de Deus, ela pode negar um desses pontos do caráter de Deus. Vocês concordam? Mas alguns deles acabam sendo deixados para trás. Então Deus é justiça. Se eu não exerço justiça, eu estou negando esse caráter de Deus. Então a nossa cultura, ela precisa ser enraizada nesses pontos. Então imagina a cultura do nosso país, a cultura da nossa cidade. Se eu tenho uma cultura que vai de encontro a esses pontos, essa cultura está errada. Então a gente acha às vezes que a cultura não deve ser discutida ou que não deve ser julgada porque é a expressão de um povo, então é livre. E não é assim. A cultura ela deve ser analisada e deve ser julgada. Porque a cultura vão ter pontos de verdade, mas de mentira. De beleza, mas de feiura. De bondade, mas de maldade. Então a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus, ela deve penetrar nas culturas. Então olha que coisa interessante. Quando a gente vê, por exemplo, em Apocalipse, que fala que todas as culturas, né, todos os povos, todas as nações virão, né, e vão reconhecer Cristo como Filho de Deus e tudo aquilo, percebe que não existe uma anulação das culturas ou dos povos. Não. A gente vai enxergar diferenças, mas todos eles precisam carregar esses elementos. Você consegue entender isso? É meio complicado. É meio difícil de entender. A cultura do reino de Deus, ela é uma cultura que carrega os elementos do caráter de Deus. Se eu tenho uma cultura terrena, eu tenho que buscar trazer para a minha cultura esses elementos do caráter de Deus. Mas isso pode ser expresso de muitas maneiras diferentes. Imagina nas artes. Existe uma maneira apenas de eu expressar a beleza de Deus, a beleza da criação de Deus? Não. Não existe só uma maneira. Mas o caráter de Deus, ele carrega o belo em si. Então eu posso produzir algo feio? Não. Eu não posso. Porque Deus não produz nada feio. Tudo que Deus fez é lindo, perfeito, maravilhoso. Então eu não posso produzir feiura. Feiura é o oposto de beleza.
E eu não posso incentivar a feiura. Então imagina, digamos, o pessoal da música, né? Se eu pego uma letra, né? Eu tenho uma letra, ok, né? De acordo com a escritura, por exemplo, né? Mas se eu faço uma melodia, um negócio assim, eu não sou de música, então não sei explicar, mas, sei lá, todo desafinado, todo errado, todo desconjuntado, que nada conversa com nada, isso é belo? Isso é feio. Dói no ouvido. Então, o que faz a música ser cristã não é apenas a letra. Harmonia brigada, harmonia, né? A melodia, é o conjunto todo. Se eu vou construir um prédio, a mesma coisa. O utilitarismo não é uma ideia de Deus. Eu penso, eu preciso de um lugar para funcionar isso. Então eu vou lá, faço um quadrado e deixo de qualquer jeito, deixo no contrapiso, o negócio todo descascado, todo feio. Ah, não, mas aqui dentro a gente está, sei lá, alimentando os pobres. Então, não. Eu não posso produzir feio. Eu não posso produzir a feiura. E se vocês já perceberam, olha o universo infantil hoje, como essa é uma das estratégias de Satanás para as nossas crianças. Vocês que têm filho pequeno, vocês já repararam que tem desenhos feios? Feio, gente. Que tem brinquedo feio. Brinquedo que as bonecas são tudo com uma maquiagem de caveira, com umas coisas assim, desproporcionais. A cabeça desse tamanho para um corpo que é um palito. Umas coisas assim, feios. Feio. Você acha que isso é por acaso? Desenhos que são feios. Para ver. Tem desenho de criança que me dá uma agonia. Porque o negócio é tão rápido, é tão assim, louco, que eu fico pensando, a criança deve ficar zonza depois de assistir o desenho. Depois não sabe por que tem criança hiperativa. Porque aquilo é de propósito. É a feiura. Então percebe que o caráter de Deus, ele carrega a beleza em si. Ele carrega a beleza. Então, a verdade, então, bora avançando. Para a gente entender. Então, aí em Gênesis, a gente vê esse mandato cultural. Então, nossa missão, sim, é multiplicar e frutificar. Tanto filhos, né, biologicamente falando, como expandir essa cultura do reino. Então, como é que eu posso ser um cristão e não carregar a verdade? Como é que eu posso ser um cristão e não carregar a bondade em mim? Porque às vezes a pessoa acha que fazer uma coisa não anula a outra. Mas às vezes, digamos, tem gente que diz assim, porque eu só falo a verdade. Doa quem doer, eu falo a verdade. Está errado. Está errado. Porque você carrega em si a bondade. Você carrega em si o amor. Você carrega em si a delicadeza. Então não é porque, eu falo porque eu tenho que falar a verdade, porque Deus me manda falar a verdade. Mas não é assim. Né? As pessoas querem justificar os seus atos dessa forma. E não é isso que a Bíblia ensina. A minha personalidade não justifica a maneira errada de eu tratar meu irmão. Porque o fulano tem uma personalidade forte, então ele é assim. Não, tem que ser tratado. Porque existe a maneira certa de você tratar o seu irmão, o seu filho, sua esposa. Então, todas essas partes do caráter de Deus, claro que tem algumas que para mim vai ser mais difícil, tem outros pontos que para você é mais difícil. A gente vê quando olha o fruto do Espírito Santo, né? Para alguns, tem uns que são mais difíceis do que outros. Isso é de cada um. Né? E vem também a questão do domínio da terra, de cuidar da terra. Então, eu e você, nós somos mordomos da criação. Ok? Vamos lá, essa foi a parte fácil da aula. Vamos começar a dificultar um pouquinho. Então, olha só. Lembra lá da Grécia que eu acabei de falar? Eu queria um slide, mas tá muito lá na frente. Vitor, procura para mim um slide que aparece uma imagem de dois homenzinhos, um do lado do outro, uma pintura.
Tá. Então, o que acontece? Vamos voltar lá para a Grécia. Quando a gente fala que a igreja, né, surgiu... Não, são dois homenzinhos, um do lado do outro andando. Quando a gente vai lá para a Grécia... Isso. Quando a gente vai lá para a Grécia Antiga... Né, então, o cristianismo surgiu no Império Romano. Mas durante o Império Romano, a cultura que dominava, que existia, era a cultura grega. Tá? Então, o Novo Testamento mostra muito o embate entre cristianismo, entre cosmovisão cristã e cosmovisão grega. Cosmovisão grega. Quem é o maior debatedor que a gente tem sobre o tema? Hein? Lá na Bíblia. Quem? Obrigada. Paulo. Por quê? Paulo tem uma dupla formação, uma dupla cidadania. Paulo era romano, mas era judeu. Paulo tinha uma formação e um conhecimento da lei judaica, mas também tinha esse conhecimento da cultura helênica. Então, Paulo foi tanto um grande apóstolo como um grande filósofo. E ele foi o chamado por Deus. A gente associa muito Paulo à ideia de missões, né, de viagens missionárias, e realmente foi. Mas talvez, não sei se é maior, mas assim, tão grande quanto essa contribuição de Paulo, foram os debates de Paulo. Então, assim, o cara da cosmovisão bíblica na Bíblia é Paulo. Então, ele mostra aqueles aspectos da cultura grega, do pensamento grego, que estavam entrando na igreja, a igreja muito novinha, nas suas primeiras décadas, e você já tinha elementos dessa cultura entrando no cristianismo. E aí começa a surgir algumas ideias dentro da igreja que são ideias falsas. E dá origem ao que a gente conhece como dicotomismo evangélico ou dicotomia sagrado-secular. O que era isso? Na Grécia, sobretudo Platão, existia uma ideia de uma divisão entre o que é espiritual, que é mais elevado, o espírito, a alma, né? E o que é mais baixo, menos importante, que é o mundo físico. Isso era uma ideia grega. Então, o físico, o aspecto da carne, ele era inferior. E o aspecto da alma, das ideias, ele era superior. Inclusive, na Grécia Antiga, eles já defendiam, já tinham essa ideia de que o trabalho intelectual, ele era superior e o trabalho braçal, inferior. Então, se eu sou um intelectual, um acadêmico, eu sou aquele que senta, fica atrás dos livros ou atrás de computador, o meu trabalho está acima, é mais importante, é mais relevante do que o trabalho de alguém que está, de um marceneiro, por exemplo. Um trabalho mais braçal, né? Então, isso era uma ideia grega. Então, até as classes sociais, elas eram divididas dessa forma. Os estamentos na Idade Média, né, que eram as classes, a mesma coisa. Então, quem que fazia o trabalho braçal? Escravo. Os servos, os camponeses, que sempre estavam na base da sociedade. A gente olha no Brasil, temos a mesma herança. Vê no Brasil colonial, quem fazia o trabalho braçal? Escravos, eram os negros. Jamais você, branco, faria um trabalho braçal. Você manda alguém fazer. E essa ideia se enraizou na cultura brasileira e ela continua até hoje. E nós reconhecemos e aceitamos essa ideia muito bem, né? De que o trabalho intelectual é superior ao trabalho braçal. Porque o trabalho braçal é aquele que está mexendo com a terra, é aquele que tem o calo na mão, é aquele que está muito mais ligado à parte física. Enquanto que o intelectual está no nível superior, está no nível acima, né? Então, essas ideias gregas, elas foram entrando na cultura e na mentalidade cristã. E aí, por conta disso, aí, Vitor, tu volta lá para o slide que a gente parou, da Eclésia. Pronto, daqui eu já vou. E aí, isso aí. E aqui
Eu tenho esse gnosticismo evangélico, que é uma ideia que ainda perdura na igreja cristã, de que Deus está num plano do sagrado, então o meu trabalho na igreja está nesse primeiro plano, e de que o resto está num segundo plano, num plano que a gente diz que é o secular. Então isso causou na igreja uma ideia de isolamento da sociedade. Quando a gente vai lá para alguns séculos atrás, a gente vê, por exemplo, a construção dos monastérios, não é? As meninas que eram separadas para serem freiras, os rapazes que viravam monges. E aí eles se isolavam da sociedade, eles iam para aquele prédio, para aquele lugar bem distante, aquele convento, e perdiam o contato com a sociedade. Eles não viviam mais no dia a dia. Não era assim? Era. Né? Não podiam namorar, não podiam ter filhos, não podiam fazer as coisas que todo mundo fazia no dia a dia. De ir na feira comprar um negócio, ir lavar a casa, sair para trabalhar. Eles não tinham isso. Eram pessoas que se isolavam para buscarem a Deus. Para estarem lá orando, né, estudando a Bíblia e tudo mais. E essas pessoas que faziam isso passaram a ser vistas pela sociedade como pessoas que estavam no nível superior de intimidade com Deus. E aí isso foi colocado no lado do sagrado. Não, aquelas pessoas realmente buscam muito a Deus, estão em contato com Deus, não sei o que, não sei o que. E o resto todo que morava, que tinha uma vida urbana, ou que estava nas áreas rurais, lavrando a terra, estava num plano do secular. Tá? Então essas ideias, elas entraram na igreja. E vem lá da Grécia. Então, olha só, nós temos de um lado o espiritual. No lado espiritual eu tenho a moral, fé, graça, missões, ética, a ideia de sagrado, da teologia, evangelismo, discipulado, devoções, disciplinas espirituais, guerras espirituais, o domingo. Então, o que é isso? É você achar, por exemplo, que... Imagina os nossos jovens, né, nossos adolescentes, que querem trabalhar para o reino de Deus. Né, estão doidos para atuar no reino de Deus, para trabalhar super empolgados. Só que aí, de repente, eles acham que eles trabalham e podem se dedicar ao reino de Deus se eles fizerem seminário. Para virar pastor, alguma coisa assim. Ou que eles têm que virar missionários. Para fazer missões, para irem para outros países, levar a palavra de Deus. Porque a gente associa isso daqui como sagrado, como trabalhar para Deus. Então, trabalhar para Deus é eu ser diácono na igreja, é eu ser professor de escola dominical. Então, eu digo que isso daqui é trabalhar para Deus, que é um trabalho eclesiástico. Então, você trabalha para Deus vindo tocar violão na igreja, né? Ajudando. E aí a gente associa tudo isso como sendo espiritual. E a gente acaba também num plano, uma das consequências é a espiritualização de muitas coisas. A gente coloca tudo no campo do espiritual. Né? Então essa ideia muito forte de batalha espiritual, de guerras espirituais, essas disciplinas espirituais. Então como se tudo acontecesse nesse campo espiritual e não no campo físico. Como se houvesse essa divisão que não existe. Essa divisão que está proposta, que está sendo apresentada aqui, ó, essa barreira, ela não existe. Então, o que a gente vê, por exemplo, que ele coloca no lado do secular, natural, o físico? Então, trabalho, razão, negócios, política. Então, é comum a gente ver, por exemplo, a política como uma coisa suja que o crente não tem que se envolver. A área dos negócios, do empreendedorismo, como uma coisa que é só para gente gananciosa. Que crente não pode ter seu negócio porque ganância é pecado. E se eu sou empresário é porque eu sou ganancioso. Né? A ideia de trabalho
como sendo castigo. Então, o trabalho braçal é castigo porque o homem pecou, é fruto da queda. Não é. Então, todas essas ideias vieram dessa dicotomia grega. E não do cristianismo, e não da Bíblia. Então, a ideia, olha, das artes, da ciência, da economia. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos séculos, a igreja abandonou completamente essas áreas. A igreja saiu da economia, saiu da ciência, abandonou as artes, tudo. Porque nós considerávamos que isso era menos importante. O nosso foco se voltou para cá. Então a ideia exclusivamente de salvar almas, de implantar igrejas, de crescimento de igrejas, a ideia de missões, nesse sentido restrito da coisa, a gente focou aqui e abrimos mão do outro lado. E a igreja perdeu e hoje a gente corre atrás do prejuízo. Porque nós abandonamos essas áreas. Então, por exemplo, a igreja abandonou as universidades. Nós saímos das universidades, nós largamos elas. E aí o que acontece agora? Nossos filhos entram nas universidades. E o que é que tem que ficou de cristão nas universidades? De cosmovisão cristã? Nada, a gente abriu mão de tudo. A gente saiu da sociologia, a gente largou ecologia, a gente largou economia, a gente largou psicologia. Não ficou nada. Por causa da nossa dicotomia. Ó. Só que nós vivemos na Terra. E nós precisamos influenciar a sociedade. Nós precisamos mudar as coisas. Como é que a gente vai fazer só do lado de lá? E achando que esse lado não é relevante? Então, essa ideia de justiça social, de ministério físico, né, da coisa assim, dos dias da semana. Então, olha só. Aqui eu tenho domingo. Então, domingo eu venho para a igreja todo bonitinho, chego cedo, eu ceio com meus irmãos, né, eu estou aqui, babá. Mas e de segunda a sábado? Não, Rebeca, mas eu venho quinta-feira. Não, não é isso que eu estou falando. É a sua vida lá fora, né? O seu trabalho. Será que no seu trabalho você é honesto? Você é justo? Você é correto? Será? Você cumpre prazo? Porque isso tudo a gente acha que não é importante. E é importante. Como é você na escola, na universidade? Então, os dias da semana, essa ideia do Corandel, né? Que vamos ter o curso aqui ano que vem. O que é isso? É você estar diante da face de Deus. Nós somos cristãos 7 dias na semana. 24 horas por dia. Eu sou cristã quando eu estou em casa cuidando do meu filho. Eu sou cristã quando eu estou dirigindo para o trabalho. No trânsito, então, a gente esquece logo que é cristão. Perde toda a cosmovisão bíblica no trânsito. Tudo pegou no volante e pronto. Aí o crente ficou em casa, né? Não. A gente tem que ser cristão até dirigindo. Amém. Até dirigindo. Até na hora de declarar imposto de renda. A gente é cristão. O cristão não declara imposto de renda. Nós temos que ser cristãos todos os dias, todos os momentos. Então a ideia de adoração, às vezes a gente tem uma ideia muito restrita de adoração. A gente acha que a adoração é a gente estar aqui na igreja, louvando com o braço levantado e os olhos fechados. Isso é muito restrito. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. Eu adoro a Deus aqui, no dito secular. Eu adoro a Deus quando eu estou preparando uma comida. Eu estou adorando a Deus. Eu estou adorando a Deus quando eu estou lá costurando os meus vestidos. Eu adoro a Deus lá quando eu estou no meu serviço. Quando eu estou lá limpando o chão. Porque a ideia de adoração a Deus no Antigo Testamento está muito ligada a trabalho.
A ideia de trabalho. Então nós adoramos a Deus a todo momento. Nós somos cristãos todo o tempo. Então essa dicotomia grega, ela diz que no domingo, né? Ele é o mais alto, é o mais importante, são as coisas espirituais, sagradas. E no resto da semana é menos importante. É a natureza, é o físico, é o secular. Então nós abandonamos essa área. E aí a gente teve uma rejeição por vários aspectos. Por exemplo, a gente rejeitou os esportes, porque esporte é físico. A própria ideia do sexo dentro do casamento, durante muito tempo foi rejeitada. A ideia, as artes. A gente rejeitou a arte, a gente jogou fora a arte cristã, porque para a gente não era importante. Era importante salvar almas. A ideia só atinge até a questão da saúde, da higiene corporal, porque tudo que era aliado à ideia do corpo físico era rejeitado. Então a gente chegou a esses extremos de rejeitar o cuidado com a criação, de não se importar com a criação, porque era tido como algo inferior. Rejeitamos, inclusive, a razão, o intelecto, e começamos uma cultura de anti-intelectualismo. E uma cultura que valoriza muito mais o sentimentalismo, que é uma ideia grega. Então, às vezes a gente perde, a gente até tira a autoridade da escritura em prol do nosso sentimentalismo. Ah, é o que eu sinto. Porque uma dessas dicotomias é separar cabeça, a mente como sendo razão, intelecto, e o coração como sendo, digamos, o sentimento. Então parece que o coração está acima e está à frente da mente. Então é mais importante o que eu sinto do que a própria autoridade da escritura, por exemplo. Por exemplo, o culto, né? Às vezes você tem um culto, digamos, um culto que não tem uma palavra, ou que tem uma palavra que não é baseada na Bíblia. E a pessoa sai com aquele sentimento, ai que benção, olha, fiquei toda arrepiada, que coisa maravilhosa, que não sei o quê, e babá. Mas qual foi a palavra? A palavra. Mas a gente acha mais importante aquilo que a gente sentiu. Isso é grego. É influência grega. Então, se eu falo, por exemplo, imagina, chega alguém comigo, aí diz assim, Rebeca, eu estou passando por isso, isso e isso, alguma coisa assim. Aí eu vou para a Bíblia, olha, irmã, olha aqui na Bíblia, diz isso, isso e isso, dá essa recomendação, diz para você fazer assim, tal. Ou então eu faço assim, ela vem e me fala, eu digo, olha, eu senti de Deus que tu tem que fazer isso, isso, isso e isso. E às vezes o que eu estou dizendo que eu senti de Deus tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Mas porque a gente é muito sentimental, a gente vai por esse caminho e nega a Escritura. Então a gente, até essa dicotomia a gente criou, de que o coração, o sentimentalismo, está acima do intelectualismo, da razão e até da autoridade da Escritura. Outra dicotomia que nós criamos, a ideia de indivíduo e de comunidade. Não, a salvação ela é individual. Certo, a salvação é individual. Só que a gente fecha nisso de modo errado, achando que a salvação é individual, a palavra é individual, o tratamento individual, então o que importa é eu, indivíduo. Enquanto que o cristianismo não é isso. O cristianismo é uma ideia de comunidade, de sociedade. Mas a gente deixa de se preocupar com esses aspectos para centrar no indivíduo. Isso é muito mais humanismo do que cristianismo. Quando eu me centro puramente no indivíduo, somente no indivíduo, eu fecho aqui. Né? Na felicidade do indivíduo, nos problemas do indivíduo, no tudo do indivíduo. Nisso. Se eu abandono a ideia de comunidade, de vida em sociedade, isso é muito mais grego do que cristão. Porque o cristianismo não era isso. Não é isso. Obrigada.
Então, essas falsas dicotomias, elas vão tomando conta e entrando na igreja, né? Vamos lá. E aí a gente tem alguns pontos que vão ser questionados. Então aqui, ó, por exemplo, a ideia do monastério, né, que eu falei, desse isolamento da sociedade. Mas aí eu tenho a doutrina da reforma sobre vocação. Isso a gente falou até com os jovens semana passada. Então, a doutrina da reforma, ela tentou resgatar algum desses elementos, vários desses elementos, que foram perdidos ao longo desses séculos da história cristã, tá bom? Então, a reforma, ela não foi apenas um movimento religioso. Ela foi muito além disso, tá? Ela transformou a economia do mundo. Ela mudou o tipo de governo que existia até então. Antes da reforma, os governos na Europa eram absolutistas. Quem lutou pela democracia? Quem lutou pelo fim do absolutismo? Foram os protestantes, foram os reformadores. Quem mudou a economia da Europa? Quem trouxe o capitalismo? Foi a mentalidade da reforma. Foram os reformadores. Então, eles defendem a ideia da vocação como chamado. Então, a ideia de serviço cristão, ela não é mais simplesmente eu servir dentro da igreja. É muito mais do que isso. O próprio Lutero, que foi um dos principais reformadores, ele era monge. Vocês devem conhecer a história, né? Ele era monge. E aí ele vai, tem a reforma, né? Ele se torna um protestante. Aí ele casa, tem família, tem um monte de filho. E ele mesmo diz que 1 ano de casamento santificou mais ele do que 10 anos de monastério. Porque nós não fomos criados, o plano de Deus não era a gente ser criado para viver isolado em monastério, para viver isolado em seminário e em qualquer coisa dessas. Não era. E a ideia de trabalho que eles trazem, de serviço, era a ideia de serviço cristão, baseado no cuidado da criação, na mordomia cristã e no amor ao próximo. Então, o amor ao próximo, eu não expresso apenas fazendo caridade. Não é isso. O amor ao próximo, eu expresso pelo meu trabalho, pela minha vocação. Então, olha só, avançando. A ideia de sacerdócio universal. Esse termo é muito importante. O sacerdócio universal era aquela ideia que não existe agora, acabou esse negócio de que tem gente no plano superior e inferior, de que o trabalho do pastor é muito superior ao trabalho do ferreiro, de que o diácono está num plano acima do médico, de que não, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. Todos nós temos um chamado. E aí, quando eu falo de vocação, eu tenho 2 aspectos da vocação. Eu tenho a vocação geral, o chamado geral. O que é isso? É aquele que a gente viu ali em Gênesis. O frutificar, o dominar, o sujeitar, é para todos nós. Todos nós. E aí a gente vai ter no Novo Testamento a grande comissão. O ide de Cristo é para todos nós. É o chamado geral. E o chamado específico é aquele que eu vou exercer, que não é o mesmo do pastor Cacheado. Que não é o mesmo da Dani. Que cada um vai ter o seu. É o corpo de Cristo. Então, cada um é chamado para uma coisa, cada um recebe dons, talentos, para desenvolver o seu chamado e a sua vocação. Então, a gente não pode limitar a ideia de chamado de vocação como sendo apenas para o trabalho eclesiástico. Não é. É para fora. É para fora. Então, isso é interessante. Desde pequenininho, a gente vê, por exemplo, nas crianças, onde elas têm os dons. A
A gente não percebe? Percebe. O que a criança gosta, no que ela é boa, no que ela tem prazer em fazer. A gente vê até no estudo, só que a nossa educação é tão complicada que a nossa educação ela quer botar todo mundo aqui, na mesma média, no mesmo nível. Então imagina o cara que é muito, muito bom em matemática. Ele é maravilhoso em matemática. Aí o que a gente tenta fazer? A escola tenta fazer? Traz ele para baixo para nivelar ele com todo mundo. E o cara que é ruim, você tenta puxar para cima para nivelar com todo mundo, porque a ideia é nivelar todo mundo. Então, eu tenho que saber um pouco de tudo. A gente vai matando os talentos. A gente vai matando os dons. No Antigo Testamento, no Novo Testamento também, como é que se dava na Bíblia a ideia de vocação, por exemplo? O pai que dava esse direcionamento. Na grande maioria das vezes, os filhos seguiam a profissão dos pais. Os filhos meninos seguiam a profissão dos pais. Vê Jesus. Qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro. Ele foi carpinteiro. Por quê? José era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro. E isso era o mais comum. O que saía disso era a exceção, né? Então, esse direcionamento vocacional era dado principalmente pelo pai. Tá? Figura masculina, o homem, tá bom? Principalmente para os meninos. E aí a gente tem durante a reforma também alguns pontos que foram fundamentais para a mudança que a reforma trouxe. Então a reforma protestante, ela mudou o mundo ocidental. Foi a maior reforma, a revolução que se teve. Foi uma completa quebra do que existia até então. Foi mudança no tipo de governo que se tinha, na economia, os estamentos da sociedade, aquelas castas que a gente tinha, tudo a reforma foi quebrando. Então, a mobilidade social veio com a reforma. A alfabetização veio com a reforma. As pessoas não liam, não sabiam ler e escrever antes da reforma protestante. Só quem lia eram os grandes clérigos. E a reforma trouxe a alfabetização. Como? Ou melhor, por quê? Porque a ideia de que todo mundo tinha que ter uma Bíblia. O acesso livre à Bíblia. Mas o que adianta eu ter uma Bíblia se eu não sei ler? Não adianta nada. A Bíblia por si só, ela vai fazer uma transformação na minha vida, na minha família, na minha cidade? Não adianta nada se eu não leio, se eu não sei ler, se eu não sei interpretar. É um livro. Né? Então veio essa ideia dos estudos, do acesso. Os pobres não tinham acesso. Eles abrem escolas para camponeses. Escolas para as meninas, porque meninas não sabiam ler, não podiam ter acesso. Escolas para que as meninas também pudessem ter acesso e aprender a ler. E aí você tem essas diversas mudanças. Tudo isso para democratizar o acesso às escrituras. A gente tem também as invenções juntos, nesse mesmo momento. Né? A gente tem a invenção da imprensa. O processo de imprensa. Também nesse mesmo momento que ajudaram a divulgar os escritos da reforma e a própria divulgação da Bíblia. A ideia de trabalho. Então, a ideia de trabalho, ela é a ideia de transformação. Então, como eu transformo uma sociedade, como eu transformo um objeto, como é que eu transformo uma pessoa por meio do meu trabalho? Trabalho está associado a essa ideia de transformação. Então, Deus, Ele nos permite, Ele nos dá condições de trabalhar e de exercer a nossa vocação. Todos têm condições de exercer a sua vocação. E aí, vai se desenvolvendo e crescendo esse trabalho para o reino de Deus. Opa. Então, olha só, alguns exemplos, né? Lutero mesmo teve um dia, isso é história real. Um sapateiro que chegou para Lutero
ele via todo aquele crescimento da reforma e tudo mais, e ele com desejo de servir ao reino de Deus, de fazer parte daquilo, e aí ele chega e diz para Lutero, né? Como eu posso servir a Deus? E aí Lutero pergunta, mas você faz o quê? Você é o quê? Não, eu sou sapateiro. Então faça sapatos de qualidade e venda por um preço justo. É isso que Deus quer de você como sapateiro. E aí você vai estar servindo ao reino de Deus. Porque nós fomos feitos para trabalhar. Mas o nosso trabalho tem que ter o quê? O caráter de Deus. Aqueles elementos que fazem parte do caráter de Deus. Né? Outro exemplo, essa pintura aqui, é do William Wilberforce. Alguns já podem ter ouvido a história dele, né? Ele era um parlamentar inglês que se converte na sua juventude ao cristianismo, e quando ele se converte, ele tem aquele desejo de se tornar pastor. Só que Deus fala para ele que não queria que ele fosse pastor, queria que ele fosse um parlamentar. Deus queria ele na esfera da política. E aí ele permanece na esfera da política e não sai, né, para ser pastor, ele obedece o chamado de Deus. E aí ele recebe de Deus o objetivo da vida dele ali. Ele entende o porquê Deus queria que ele fosse parlamentar. E Deus diz que queria que ele acabasse com a escravidão. Porque nesse momento que ele era parlamentar, a Inglaterra puxava o tráfico negreiro no mundo todo. Até no Brasil. E aí a missão da vida dele se torna lutar dentro do parlamento inglês, como um político, para o fim do tráfico negreiro. E quando ele começa, as pessoas riam da cara dele, porque era inimaginável a economia do mundo sobreviver sem um trabalho escravo. Ia quebrar a economia de todo o Ocidente. Né? E ele luta a vida inteira e consegue. E quando a Inglaterra dá fim ao tráfico negreiro, o mundo inteiro despenca. O tráfico negreiro termina no mundo inteiro. E a economia dos países, o que acontece? Elas quebram? Não. Pelo contrário. Elas florescem. Né? Então ele foi um exemplo, né, de alguém que exerceu o seu chamado. Né? E aí eu quero encerrar também falando para as mulheres especialmente, né? Nem vou entrar no restante. As mulheres, nós mulheres, a gente tem um papel fundamental nisso tudo. É difícil falar disso em pouco tempo, dá para a gente ter um dia uma aula só para isso, né? Do papel da mulher. O que acontece? Uma das ideias que entrou nas igrejas, tomou espaço no mundo, é que as mulheres, que o trabalho doméstico, ele é inferior. Que você cuidar de filhos, da casa, do marido, se você se dedicar a isso, é um trabalho de segunda classe. E na Bíblia, é exatamente o contrário. Se tem um trabalho na Bíblia que aparece como relevante, importante e sim superior, é esse. É o educar os filhos. É o cuidado com o lar. Então, o mundo comprou essa ideia maligna de que a mulher que opta por fazer isso, ela é menos inteligente, menos capaz, é uma líder ruim, comparada àquela que está fora de casa, que está trabalhando fora de casa. Mas se a gente vê no perfil da Bíblia, abre lá em Provérbios 31. Essas são as mulheres empreendedoras. São as mulheres que cuidam do lar. São as mulheres que sabem administrar um lar. Que sabem cuidar e educar os filhos. Né? Então, óbvio que o homem, é porque aqui a gente separou para falar mais da mulher, que o homem tem um papel importantíssimo dentro do lar. Mas o homem é o que deve trazer a provisão para casa. Então, é um trabalho externo. A mulher, ela passa mais tempo dentro do lar. Né? Olha, botaram até o versículo aí. Mas é o capítulo todo, né, de Provérbios 31. Da mulher virtuosa, né? E aí, Salomão vai descrevendo essa mulher virtuosa, que hoje, quando a gente lê, a gente acha até que essa mulher não existiu. Que parece impossível se enquadrar nesse perfil de mulher que Salomão coloca.
mas é possível. Né? Então, uma das ideias que o mundo colocou para a gente é que nós não devemos dar foco nisso. E aí a gente faz o quê? A gente terceiriza. Não estou dizendo que é errado a mulher trabalhar fora de casa, ou, sei lá, ter empregada doméstica, ou botar filhos na escola, ou ter uma diarista. Não é isso. Né? Tanto que essa mulher de Provérbios, ela tinha as servas, né? Como ele fala. Então não é questão de não terceirizar para você querer parecer a Mulher Maravilha. Não é isso. Mas esse cuidado, essa responsabilidade, essa atenção, esse chamado, essa vocação é nosso, como mulher. Né? Assim como os homens têm o deles. Porque o homem, antes de exercer sua profissão, digamos assim, ele é homem. Ele é marido e ele é pai. Então ele tem também as suas funções. Então até isso, o mundo tentou quebrar. O papel da mulher e o papel do homem. Na próxima aula, quando nós falarmos sobre, nós vamos entrar nas esferas de influência, né, a gente vai tentar ver, sintetizar o que é um pouquinho cada uma dessas esferas que a gente discute, né? Das artes, da família, da economia, da igreja, cada uma delas. Mas sem dúvida, qual é a mais importante delas? É a família. É a família. Porque se uma família não funciona, nada vai funcionar. Nada mais funciona se uma família não funcionar. Então, é essencial, é fundamental a gente entender essa perspectiva bíblica sobre homem, mulher, o casal e filhos. Foi a maneira como Deus pensou. E não é à toa que é tão relevante que a gente tem tanto ataque do mundo nessa área. Se tem uma área que é amplamente atacada, é a área da família. Amém? Então, fechamos por aqui a aula de hoje. Sei que hoje falei muito, foi um pouco mais cansativa. Acho que na próxima a gente tenta ser um pouco mais didático, tá ok? Mas é porque a gente precisava de correr um pouquinho nesses temas, tá bom? Quero abrir para perguntas, comentários. Quem tem pode manifestar, levantar o braço. Ali, tem um segundo microfone? Aí tem um cameraman também, só para focar ali nos... Ah, obrigada. E quem for perguntar. Alô, som. Vamos lá. Pá, gente, bom dia. Não, só para deixar esclarecer, eu acho que ficou meio dúbio na hora que você falou sobre falar a verdade, né? Que isso não se deve fazer dessa forma. Mas eu entendo que tem que se falar a verdade sempre, mas verdade e amor, né? Até separei aqui Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, assim, eu sempre aprendi que se deve falar a verdade sempre. Agora, falar em amor, né? Porque ficou meio, né, como se você tivesse dito que não era para falar a verdade. Entendeu? Entendeu a pergunta? Entendi. Só te apresenta, fala o teu nome. Aldrin. Tá. Quando vocês forem perguntar, só se apresentar. Tá. É assim... Devemos falar a verdade? Claro, nós somos luz do mundo. Então, se nós queremos ser representantes desse reino de Deus, se esse reino se baseia na verdade, nós sim temos que sempre levantar a bandeira da verdade e trazer a verdade. O que eu quis dizer é exatamente que, às vezes, as pessoas pegam um aspecto do caráter de Deus e parece que querem anular os outros. Então, por exemplo, eu tenho a verdade
Então não importa como eu falo, onde eu falo, com quem eu falo, do jeito que eu falo. E não é assim. Porque tem a verdade, mas tem a bondade, tem a delicadeza, tem o amor. Né? Se tu falaste o amor, né? Do falar com amor. Então assim, a sabedoria, que é um aspecto importantíssimo. Então assim, a verdade tem até momentos para ser dito. Não que, eu não vou dizer a verdade, mas assim, é a sabedoria que tem que estar junto, né? De saber o momento de falar e a maneira de falar, para a gente não criar mais conflito do que deve, né? Podendo ser evitado. É nesse sentido. Mas, tinha levantado. Aqui, te apresenta. Meu nome é Marco Jenner e eu tenho, só uma dúvida, não tem nada a ver com a aula, mas eu sempre quis saber sobre isso. É que, já que tem provas concretas que dinossauros realmente existiram, por que não fala... Por que a Bíblia não fala sobre isso? Não fala sobre dinossauros. Legal. Gostei. Ele aproveitou para perguntar uma coisa, né, que estava encucando ele há muito tempo. Tá. É o seguinte, por que a Bíblia não fala sobre dinossauros se existem provas que dinossauros existiram? Dinossauros existiram? Sim. A Bíblia não fala sobre dinossauros? Fala. A Bíblia fala sobre dinossauros. Fala. Qual é a grande questão? O termo, a palavra dinossauro, tá? Ela foi cunhada, ela foi inventada muitos anos depois, muitos séculos depois, já numa idade moderna. Então a palavra dinossauro você realmente não vai achar na Bíblia. Porque é uma palavra mais nova, tá bom? Esse termo. Mas existiram sim, e há relatos, por exemplo, no livro, quem sabe, de... No livro de Jó. No livro de Jó a gente encontra relatos de o que a gente consideraria dinossauros. Tá? Não dá para entrar muito assim, porque... Não... Mas assim, procura sobre, por exemplo, o criacionismo, que tem muitas aulas de cientistas criacionistas que discutem isso, até no YouTube. Próximo. Pai Senhor, sou Romildo, e a senhora estava falando há pouco dos desenhos das bonecas com cara feia, de caveira, negócio, né? Os extremos, na verdade. E está acontecendo agora o movimento de São Paulo, o maior painel artístico da América Latina, que são as pinturas nos prédios, né? E eu estava olhando na televisão hoje um povo, né? Povo do mar, que a cara do povo não sabe se é aranha, ou se é um monstrinho, ou se é realmente um povo que eles querem expressar na pintura dos prédios de São Paulo. Então está sendo exposto, e esse movimento ele é muito grande agora, desses painéis, o maior painel de artes livres da América Latina, no estado de São Paulo. Então fica esse acréscimo, né, para nós notarmos que essas pinturas nos prédios, ela tem um pouco de sinistro, de alguma mensagem ocultismo, né, que não faz parte da cosmovisão e dos ensinos bíblicos. É isso sim. O que acontece? Vitor, coloca lá no último slide que eu falei, aquele da mulher, por favor. Que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olha só. Então, isso, deixa aí. Sobre a arte, é um dos temas que eu mais gosto de debater das esferas, é o das artes. Olha só, o que aconteceu com a arte? Até o modernismo, a gente tinha, grosso modo, uma ideia de belo. Essa ideia de belo, ela estava construída, fazia parte da mentalidade das pessoas. O modernismo, ele quebra. Porque o modernismo, ele vem com um movimento anticristão. Então, tudo que era cristão passa a ser destruído. Então, a ideia de família destruída, tudo que vocês imaginam, o movimento moderno ele tenta destruir. E isso começa pela esfera das artes. Então, olha só, vocês vão me dizer se isso é belo ou não. Isso é belo? Isso é uma obra de arte muito famosa, modernista. É
vaso sanitário, é um mictório, né? Isso é uma obra de arte? Isso daqui foi uma ofensa à arte. É isso que isso é. Isso é uma ofensa à arte e uma ofensa ao belo. Isso foi uma ofensa à arte cristã. Isso daqui foi feito só para ser polêmico. E hoje a arte, ela é isso. A arte, ela é feita para ser polêmica, porque a sua arte só é valorizada se você chama atenção, e você chama atenção sendo polêmico. Não é? É, exatamente. Isso daqui não é arte cristã. Isso daqui tem os princípios bíblicos. Espera aí, agora vai ficar mais difícil. Isso daqui, a arte do Renascimento. Isso é belo? Isso é belo? Cadê essa professora de arte? Cadê a Ana Lídia? Tá aí? Tá lá em cima. A gente tem uma professora. A Sandra tá aqui? Também não. Nossas professoras de arte não estão. O belo, ele é baseado em técnicas, tá bom? Não é uma coisa subjetiva. É baseado em técnicas. E essas técnicas, elas vão se basear nos princípios da criação de Deus. Então, posso dizer que isso é belo? Isso é belo. Cor, contraste, iluminação, proporção, blá, blá, blá. Mas assim, equilíbrio. Mas pergunto, o nome dessa tela é o Nascimento de Vênus. Isso daqui carrega a verdade? Não. Isso não carrega a verdade. Pode ser belo, mas lembra, igual a pergunta do Aldrin. É belo, eu acho, né? Mas não carrega a verdade. Está falando do nascimento de uma deusa. Então é uma arte cristã? Não. É uma arte pagã. Embora fosse financiada pela igreja esse tipo de obra. Pela igreja católica. Isso daqui. É belo? Eu acho lindo essa tela. Olha, você vê a perfeição, olha o contraste, como ele trabalha a questão da iluminação. Você vê assim de perto o rosto do velhinho, perfeito desenho das rugas. Você acha que essa arte é cristã? Quem disse que sim? Por quê? Ela carrega o belo? Ela carrega a verdade? Por quê? Por ser uma cena do dia a dia, de repente. Eu vou dar uma dica para vocês. Sabe qual é o nome dessa tela? Se eu não me engano, posso estar confundindo o termo. Mas é o rico incompassivo. Se eu não me engano. Do Rembrandt. Quem conhece essa história? Jesus contou essa história. Parábola de Cristo. Ele retratou a parábola nessa tela. O rico pensando aqui nos seus ganhos, olha aqui o dinheiro. Nos juros, nas dívidas, preocupado só com o dinheiro. Envelhecendo e perdendo a vida. É o que ele estava retratando nessa tela. Então ele pegou uma parábola de Cristo e pintou. É belo? É lindo. É verdade? É verdade. Então ele transmitiu uma história por meio da sua obra de arte. Isso é um exemplo de arte da Reforma Protestante, Rembrandt. A arte holandesa foi um dos principais expoentes da arte da Reforma. Né? Ele e tantos outros. Né? Então, tem outra pergunta. Então, nem lembro qual foi a tua pergunta. Da arte lá de São Paulo, né? Então, assim, a gente precisa começar a ter critério para olhar, para saber se aquele desenho que meu filho gosta, aquilo é belo, é verdade, é bondade. Às vezes a gente liga séries, desenhos. Gente, é só tudo que não é caráter de Deus, assim. É violento, é a gente se tratando mal, é tudo feio, é tudo, entendeu? Né? Outra pergunta, e o meu tempo acho que já... Tem uma ali, depois... Beca,
Peraí, então antes da tua pergunta, segura aí, o Eduardo quer só complementar. Aí depois tu pergunta, senão sai do tema e volta. Peraí. Bom, antes que me peça para levantar, né? Eu queria só complementar a fala da Rebeca, porque isso tudo que a gente está fazendo aqui na igreja é importante. E não sei quantos de vocês têm participado dos painéis que nós estamos realizando no eixo do Aviva, Governo e Política, mas o primeiro painel do marxismo cultural, eu acho que ele é extremamente importante até para entender algumas discussões. O que pós-modernismo, a escola de Frankfurt. É impressionante quando você vai hoje no Museu de Arte Contemporânea e você chega e você vê aqueles quadros que você não entende nada. Foi até comentado em algum momento isso, que às vezes você acha que você é ignorante, você passa minutos ou uma hora olhando para um quadro sem entender o que aquele quadro quer dizer. E aquele quadro realmente não quer dizer nada. O que aquele quadro quer expressar é uma quebra de paradigma, é uma quebra de valores, é uma quebra de estética, é uma subversão de uma lógica. Então a arte contemporânea hoje, derivada de uma lógica de um marxismo cultural, procura subverter a ordem da sociedade tradicional cristã. Então tudo que é belo precisa ser destruído. E o que não é belo precisa aparecer como sendo padrão de referência. Então, você vê que hoje o pós-moderno se veste de uma forma estranha. O pós-moderno escuta músicas que são, muitas vezes, de mau gosto. Gosta de uma arte, que é uma arte que a gente olha para a arte e a gente não entende. Mas por trás disso, há uma cosmovisão. Por trás disso é uma visão de mundo, mas acima de tudo, por trás de uma cosmovisão existe um projeto de sociedade, que passa pela destruição da família cristã. Há um autor chamado Franz Schaeffer, que ele escreveu alguns livros, mas ele consegue relatar isso de uma forma muito, eu diria, muito objetiva. E ele trabalha com o conceito de cosmovisão bíblica, ele é um dos autores seminais no conceito de cosmovisão bíblica, dentro de uma lógica de apologética. Por que eu estou mencionando isso? Ano que vem nós vamos ter um seminário sobre Franz Schaeffer, Abraham Kuyper e Hermann Doiver. E essas discussões elas vão ser aprofundadas. E eu gostaria muito de fazer um convite à igreja que não deixe de vir, não deixe de participar. Porque a igreja de Cristo hoje está sendo destruída porque lhe falta o conhecimento, e lhe falta o entendimento e a percepção do mundo. E cosmovisão bíblica é o que a Rebeca falou, não é somente vir para a igreja dia de domingo, mas é você no dia a dia saber ter os seus filtros, saber distinguir o que afeta ou não a sua família. Deus abençoe a todos. Pode perguntar. Não, com relação à cosmovisão bíblica da própria igreja Clauber, para quem não me conhece. Essa semana eu tive uma experiência quando eu estava com um cliente e ele pertence a uma denominação. E aí dentro de uma conversa rápida, dentro do carro, ele me falou isso, ele afirmou que a igreja a qual ele pertence orienta a todas as pessoas que pertencem à igreja para que não se envolvam em política. E houve rapidamente dentro do carro uma conversa. Então, dentro disso que foi falado, a gente vê o quanto é importante esse trabalhar da igreja para que ela possa sair dentro dessa parede onde a gente se encontra, para fazer justamente essa conscientização, não só para nós, como membro da igreja, como parte do corpo da igreja, mas para as pessoas que ainda vivem com a ideia de que não se deve participar, não se deve se interar, não se deve interagir com a parte política da sociedade. Então é muito importante isso que foi falado aí, e eu me vi dentro dessa discussão com ele, porém, esse argumento que ele usou, de alguma maneira eu deixei nele um ponto de interrogação, porque eu afirmei para ele que existia essa importância de nós fazermos parte, sim, do eixo político, mas com o coração cristão. É isso mesmo, porque a política, se a gente decide se abster, é como se eu estivesse fazendo assim, olha, tá aqui a política, né? Ai, isso é sujo, não... toma, diabo. Não quero mais.
a gente está fazendo isso. Mas também, quando eu digo se envolver na política, não pode ser sem esse conhecimento, né? Sem isso que o Eduardo está falando, sem esse conhecimento, sem esse entendimento. Porque eu achar que só pelo fato de eu ser, eu sou cristão, então eu vou votar ali no vereador porque ele é evangélico. Eu vou me candidatar a deputado porque eu sou evangélico. Não é isso também. Não é isso. Porque não funciona, a gente já viu que isso não dá certo, né, gente? Já não deu para aprender? Já, né? Só quanto tempo ainda tem? Bora para na Vânia, então, a última. Que eu acho que eu já avancei demais. A Vânia tem uma pergunta. Aí a gente termina. Paz do Senhor, Vânia. Na verdade, não é uma pergunta, é só um complemento também, assim como o Eduardo fez, né? Nós precisamos entender que não basta realmente a gente ser cristão para poder estar nas áreas de influência. Mais do que isso, nós precisamos de consistência na palavra de Deus. Porque quando a gente lê lá em Romanos 2, que a gente costuma falar, fala muito exatamente do que a gente precisa mudar de mente. Mas tem duas palavras, uma hebraica e outra grega para essa palavra de mudar de mente. Em hebraico é techuvá, que significa retorno. E metanoia, que é o mais conhecido, que é um termo grego, ele vem para falar sobre você ter mudança de mente. Mas em outras palavras também significa retorno ao juízo correto. E retornar ao juízo correto faz toda uma diferença para nós como cristãos. Por quê? Se nós conhecermos a palavra de Deus, que é a cosmovisão bíblica, é o quê? Cosmovisão, visão de mundo de acordo com Deus. E a pergunta é, onde é que está a vontade de Deus para nós? A palavra. Logo, se famílias forem edificadas na rocha, conhecendo a palavra do Senhor, vivendo, não só conhecendo para encher a mente, mas vivendo de fato no dia a dia, diante da face de Deus, que é Corandel. Se nós fizermos isso e levarmos o Evangelho, porque quando a gente viu na primeira slide, salvo engano, depois da queda, o que aconteceu? Se a gente voltar, quais são os problemas da humanidade? Problemas de escola, problemas nas empresas, problemas na arte. Qual é a raiz de tudo isso? Não é o pecado, por causa da queda? Se não tivesse havido o pecado, como é que estaria a criação? Teria eternidade. Por causa do pecado. O pecado é a raiz. E sendo a raiz, tem um antídoto. Aí a Bíblia diz qual é o antídoto para o pecado. Arrependimento, voltar ao juízo correto. A partir daí sim, quer seja eu Gari, quer seja eu presidente da República, eu poderei de fato, pela consistência na palavra, influenciar corretamente por onde quer que eu vá. Independente da vocação específica, do meu chamado específico para atuar na sociedade. Então, mais do que influenciar antes de tudo isso, nós precisamos conhecer a palavra, vivê-la, pregar que Jesus vai voltar e que existe uma eternidade sim com Deus ou não, é uma escolha e ela começa pelo arrependimento, que é exatamente a metanoia, voltar ao juízo correto. Deus abençoe. Amém. Então, até a próxima. Amém.